Pessoal, hoje eu tô a fim de fazer vídeo, mesmo que tenha interferência de som, a gente vai continuar, porque provavelmente esse daqui eu nem vou editar, eu já vou colocar direto no canal. Hoje é um vídeo que eu tô falando, é um vídeo bônus de um filme que assisti ontem, que eu tô muito emocionada, fiquei muito emocionada com o filme. É um filme muito conhecido no meio de pessoas que estudam nutrição, que estudam química, que estuda medicina, tudo isso aí, porque é um filme bem completo e além de tudo mais, baseado em fatos reais. Filme esse que foi muito emocionante. A visão que eu tenho do filme é de que ele foi muito emocionante, pelo menos a mim emocionou muito, principalmente por saber de que é uma família real, entendeu? É uma coisa que aconteceu, não é uma coisa criada. Então vamos lá. Vamos falar sobre o Óleo de Lorenzo. O que acontece no Óleo de Lorenzo? O Óleo de Lorenzo é um filme que acontece com a família Odoni. Ele foi lançado em 1992, 30 de dezembro, nos Estados Unidos da América. E o que acontece, Linaldo? O Óleo de Lorenzo, no início você vai ver lá uma criança, onde ele tem uma doença, e essa doença ela só pode ser transferida, gerada de uma mãe para um filho, ou de uma mãe para uma filha, mas a filha não vem a desenvolver essa doença porque ela passa a ser hospedeira igual a mãe. E somente filhos do sexo masculino que acontece. Não é toda gravidez também, pode ser uma dessas gravidez e veio de acontecer a ser com o Enzo, que foi filho único dela, tá bom? Então o que acontece? O Óleo de Lorenzo, o Lorenzo, ele tem uma doença chamada ADL, adrenoleucodistrofia. Essa doença é muito rara e ela corrói todo o nosso sistema nervoso até que a gente pare de falar, pare de andar, pare de se expressar de todas as maneiras, pare de comer normalmente, tudo. Então a gente fica no estado vegetativo, que foi o que aconteceu com o pequeno Enzo. Então o que acontece? No Óleo de Lorenzo, a senhora Micaela e o senhor Augustus, acontece que eles descobrem que ele tem essa doença porque ele dá alguns ataques na escola que não são normais, que não é da rotina dele. Então, depois de uma análise, descobre que ele tem isso. Ao chegar lá, o médico explicou, e a explicação que eles deram, se você assistiu o filme, você deve lembrar ou não lembrar, mas eu vou falar a explicação. Como que acontece essa doença? A doença é um erro no processo metabólico, um erro no processo da proteína, da enzima ligase ácido. Essa enzima, ela é responsável por transportar os ácidos graxos para que não fiquem acumulados no organismo. E esses ácidos graxos, ele tem que ser transportado para o peroxissomos. Então, essa enzima, ela não fazia o trabalho de transportar os ácidos graxos de cadeias grandes aí para os peroxissomos. E, por sua vez, o peroxissomos é uma bolsa, uma membrana, onde contém alguns tipos de enzimas, de enzimas digestivas. E nessas enzimas digestivas é que fazia com que o processo degradasse esses ácidos graxos de cadeias longas, 18, 24, por aí vai. E como esse processo não era feito de maneira correta, implicava em uma situação que levou a essa doença de leucodistrofia, ADL, tá bom? A adrenoleucodistrofia. Então, o que acontece? É mais ou menos isso. Essa enzima não transporta para o peroxissomos e, por sua vez, fica o acúmulo de ácidos graxos. Esse acúmulo de ácidos graxos faz com que a mielina, que é uma capa onde protege o nosso axon, que protege o nosso sistema nervoso, seja corroída, dissolvida, igual quando vem um rato, vem uma barata, vem aqui, rói o fio, sabe? E deixa de funcionar corretamente. É assim que acontece. Então a doença, a adrenoleucodistrofia, funciona dessa maneira. O acúmulo do ácido graxo, né? Quando chega no momento no cérebro ali, ele começa a corroer essa mielina, nosso sistema nervoso, e quando corrói essa mielina, chegando no axon, aí os neurotransmissores eles começam a deixar de mandar
algumas coisas para o nosso organismo. A gente deixa de andar, deixa de falar, deixa de comer, deixa de viver praticamente, porque a gente fica no estado vegetativo. Então é mais ou menos isso. A miolina não pode ser prejudicada e nesse caso dessa doença, ela passa a ser prejudicada por causa do acúmulo. Então o que que acontece? Eles participaram de grupos de estudos. Aqui nessa foto eu separei porque é um momento do filme onde eles já baixaram a dieta do filho para uma dieta sem gordura e eles não conseguem entender o porquê que esse ácido graxo, porquê que essa gordura não abaixa, não cai de maneira nenhuma do organismo do filho deles. Então o Enzo só subia mesmo sem comer gordura, totalmente restrito a alimentação, e só fazia subir esse ácido graxo. Então, gente, ficou desesperador para a dona Micaela e para o senhor Augusto, onde eles não são médicos, não são nada, mas começaram a pesquisar e tentar brigar com esses cientistas da época, esses médicos da época, estudantes, para que conseguisse ter uma solução, porque até então era uma doença que não se tinha estudo sobre nada, não sentia uma solução, não sabia como retardar. E foi o que eles fizeram. Então, o senhor Augusto descobriu que tinha que fazer, que essa enzima, a enzima que eu acabei de falar aqui em cima, chamada enzima ligase ácido, essa enzima ligase ácido é a mesma enzima que faz o transporte da gordura boa e da gordura ruim. Então, ele tinha que fazer com que essa enzima transportasse a gordura boa. Então, ele começou a inserir a gordura boa no organismo. Ele deixou de seguir a dieta restrita total de gordura e começou a colocar o ácido oleico. O ácido oleico, por sua vez, tinha que ser transformado em comestível para o ser humano, para o organismo. E quando ele inseriu o ácido oleico, fez com que essa enzima trabalhasse, levando o ácido oleico para a membrana, e para essa membrana fez com que baixasse 15%, caiu 15% do ácido graxo que estava acumulado. Então, fazendo esse trabalho, ele descobriu que não podia passar dali porque foi significativo o retorno, mas a nutrição trabalha com equilíbrio. Então, você não podia enfiar tanta gordura na criança porque ia comprometer a função renal, tudo isso aí. Então, o que é que ele fez? Levou isso para os cientistas, ninguém comprou a ideia porque era baseado como se fosse contrabando, porque não era registrado em farmácia, por uma série de coisas. E daí o que que acontece? Desculpa. E daí o que que acontece? Eles fizeram um óleo mais purificado, que foi chamado agora o óleo de Lorenzo. Eles inseriram, além do ácido oleico, que baixou 15%, eles inseriram o ácido erúcico. O ácido erúcico fez aí essa junção e baixou 51%, mais de 50%, e retardou significativamente, embora ele já estava no estado de cama, já usando sonda. Então ele já tinha passado pelas dietas, ele era um menino comum, comia de tudo, depois passou a comer só vegetais, só dietas brandas, só dietas bem cozidas, depois só coisas bem batidas, depois para dieta semilíquida e para dieta líquida, que foi para sonda. Então ele veio a ter também aí um defeito na deglutição dele, tá bom? Que eu também já falei sobre isso aqui no canal, que é uma disfagia isso, é um tipo de disfagia. Então, o que que acontece? Mas eles descobriram esse modo e hoje são conhecidos mundialmente e reconhecidos como criadores do óleo de Lorenzo, que era uma espécie de coquetel. Ele não fazia, ele não conseguia fazer o Enzo voltar a andar, mas retardou a doença, igual como se fosse o coquetel do HIV. Você não vai deixar de ter o HIV, mas você vai retardar a doença, a evolução dela. Era mais ou menos assim, não dá para se comparar porque são doenças muito distintas. Mas as duas é pelo gene, tudo é a mesma coisa, assim, nesse sentido. Mas nenhuma delas tem cura. A diferença é que a adrenoleucodistrofia destrói de uma maneira muito mais rápida. Mas com esse óleo de Lorenzo, ele conseguiu... outras crianças começaram a tomar antes mesmo de perder a audição, de perder visão, de perder tudo, e aí fizeram com que retardasse a doença, tá bom? Fatos curiosos, vamos lá.
Ele tinha apenas 2 anos de vida depois de 1984, quando ele foi acometido com adrenoleucodistrofia. E o que aconteceu? O pequeno Enzo viveu 20 anos a mais do que aquilo previsto pelos médicos e cientistas da época. E daí vamos lá, o Lorenzo foi concebido aos 39 anos e 4 meses pela sua mãe Micaela. Então, provavelmente ela não teria outro, mesmo que ela quisesse. Só que provavelmente ela estava tão abalada emocionalmente ao saber que só a mãe transmite isso para o filho e não o pai. Então, é uma doença de cromossomo X. Só a mãe pode passar para o filho e só a mãe pode passar para a filha. Então, a mãe passando para a filha não desenvolveria a doença. Mas passando para o filho desenvolve a doença. É uma doença que desenvolve mais no sexo masculino. Embora atualmente, curiosamente, já foi descoberto atualmente de que se a mãe, que é só hospedeira desse cromossomo X, que a mulher tem esse cromossomo X, tiver como hospedeira, ela tem chances também de ter uma doença. Não a adrenoleucodistrofia, mas uma doença referente ao sistema nervoso, tá bom? Então, ela não teria outro filho, ele foi o único filho dela. Hoje, aos 9 de outubro de 2018, os 3 já faleceram. Primeiro foi a dona Micaela Teresa Murphy Odone, depois o Lorenzo Michael Murphy Odone e depois o Augusto Daniel Odone, nessa linha cronológica, nessa mesma linha que eu falei para vocês. A Micaela Teresa Murphy Odone nasceu dia 10 de janeiro de 1939, faleceu dia 10 de junho de 2000, depois de lutar contra o câncer de pulmão. Ela tinha um filho, gente. Ela tinha um filho com adrenoleucodistrofia, com ADL, e ainda assim veio a ter câncer de pulmão. Curiosamente, no filme, quem fuma descompensadamente é o senhor Augusto Daniel. Mas foi ela quem foi acometida com o câncer, tá bom? Ela faleceu com 61 anos e 5 meses. O Lorenzo, ele nasceu dia 29 de maio de 1978, faleceu dia 30 de maio de 2008. Com pneumonia. Infelizmente, ele já tinha ADL e quando ele veio até a pneumonia, quando ele teve um ataque, os paramédicos chegaram e ele já estava no estado de óbito. Então, ele viveu aí 30 anos e um dia, pasmem. Ele viveu 20 anos a mais do que aquilo que eles previam e morreu um dia depois do seu 30º aniversário. O senhor Augusto Daniel Odone nasceu dia 6 de março de 1933. Ele faleceu 24 de outubro de 2013, com 80 anos, 6 meses e 18 dias. Ele não tinha só o Lorenzo como filho, ele havia tido outros 2 filhos, se eu não me engano, do primeiro casamento. E quando ele faleceu, todo o sepultamento dele foi feito pela primeira família do primeiro casamento dele, antes da senhora Micaela. Porque o que acontece? Como eu falei aqui que o Lorenzo, ele faleceu em 2008, em 2010, o seu Augusto, ele se mudou de casa e foi para a terra dele, onde tinha a família dele lá, a primeira família. E daí, quando ele veio a óbito, ele foi sepultado por essa família, que hoje eu andei pesquisando, entrei até no site da filha dele, de uma das filhas dele, que é a senhora Cristina Odone, que é jornalista, muito bem conceituada, e uma CEO. Ela é uma diretora, criadora de uma empresa, de uma organização, onde ela vive hoje com o marido também muito bem sucedido e com 2 filhos. E o Lorenzo era meio irmão dela por parte de pai e não falei do marido dela porque simplesmente eu foquei apenas na família diretamente ligada ao Lorenzo. Então, quando o Lorenzo faleceu com 30 anos e um dia, ele já era tio de dois sobrinhos aí, tá bom? Gente, eu vou ficar por aqui e a pesquisa foi essa que eu fiz. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu espero que não tenha, porque eu acho que eu fiquei muito claro aqui, vocês me contatam. E se vocês tiverem alguma ideia de algum filme que vocês quiserem que eu faça algum relato, fala pra mim também, que eu tenho que falar. Lembrando que esse filme tem que ter alguma coisa relacionada entre medicina, entre nutrição aí, pra que eu possa
engrenar em algum assunto do meu conteúdo do canal. Obrigado, grande beijo para vocês.